Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta segunda-feira, como sempre, com muitas informações para trazer para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que já me ajuda bastante. Se você for novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações e, claro, seguir a gente também lá no Instagram. Beleza? Dito isso, gostaria de lembrar vocês aí que tem jogos muito importantes hoje e você pode estar fazendo a aposta na minha grande parceira que é a 1xBet. Você se cadastra lá, utiliza a palavra promocional que é o nosso cupom aqui Futebolaço, que eles dobram o seu primeiro depósito. Hoje, por exemplo, pela Champions League às 5 da tarde, tem a partida entre Real Madrid e Liverpool. Olha que baita de um jogaço para você poder estar apostando e assistir também. E logo mais no final da noite, você tem um jogo entre Flamengo e Independente Del Valle pela Recopa Sul-Americana. Óbvio que a gente vai dar aquela secada e quando você seca já fazendo uma apostinha, você tem um interesse maior para assistir o jogo, beleza? Não esquece de usar o nosso cupom promocional Futebolaço e comece a apostar, beleza? Dito isso, galera, vamos começar o vídeo com duas informações importantes. Primeiro, a atualização da negociação entre Palmeiras e Andrei Santos. O negócio realmente está muito encaminhado, dificilmente o Andrei não vai para o Palmeiras, porém surgiu um empecilho de última hora que acredito eu que deve ser em algum momento superado. A situação é a seguinte, o Chelsea está exigindo do Palmeiras de que o Andrei Santos dispute o Mundial Sub-20 da categoria, que é agora em maio. Já o Palmeiras não vê com bons olhos, porque o Andrei, caso seja contratado, vai ser um jogador que vai ser possivelmente até titular do time, e eles não querem liberar o jogador. Tanto que o Palmeiras não liberou para o Sul-Americano nem o Endrick e nem também o Giovani. Então há grandes possibilidades aí do Chelsea e do Palmeiras continuarem se engalfiando por esse tema. Se os Blues baterem o pé e falar ele vai ter que jogar o Mundial, existe uma possibilidade do negócio melar, tá bom? Mas hoje a situação entre Andrei Santos e Palmeiras está muito bem encaminhada. Eu gostaria de dividir com vocês aqui uma nota curtinha. Vocês lembram que no jogo entre Vasco e Botafogo na quinta-feira, o zagueiro Felipe Sampaio do Botafogo teve que sair de ambulância. O zagueiro foi diagnosticado com uma síncope atraumática, que eu não sei nem o que é isso. Aí você joga no Google e dá uma olhadinha aí. O jogador passou 3 dias em observação no hospital e publicou o seguinte nas suas redes sociais após ter alta do hospital. Primeiramente, gostaria de dizer que, graças a Deus, estou bem recuperado do susto da última quinta-feira. Realizei exames e estive 3 dias em observação no Hospital Quinta Dor São Luís. Hoje já estou em casa, bem e junto dos meus familiares. Quero agradecer ao Botafogo e aos profissionais do hospital por todo o respaldo nesse período. Também agradecer a todos que me enviaram mensagens de carinho e apoio nesses últimos dias. Sem dúvidas, me trouxeram muita força. Acredito, que provavelmente algum vascaíno aí deve ter mandado mensagem para ele também. Então tá feito o retorno aí do zagueiro Felipe Sampaio do Botafogo, que graças a Deus tá tudo bem com ele. Beleza? Bom, vamos virar a chave agora e vamos falar sobre um assunto importante. Luca Orediano tem tido um pouco de dificuldade nessa adaptação ao Brasil e ao futebol brasileiro. 2 problemas físicos e não foi só isso não. Na entrevista coletiva que eu participei na quinta-feira depois da vitória contra o Botafogo, o técnico Maurício Barbieri chegou a comentar de que o argentino tem encontrado sim alguns problemas para se adaptar ao Brasil. Primeiro, o jogador ele é introspectivo, ele é bem tímido. E o Extra fez uma matéria legal, eu gostaria de trazer para vocês aqui alguns pontos importantes. Primeiro, concorrência e problemas físicos pesam. A primeira dificuldade que encontrou foi de ordem técnica. Era muito difícil imaginar que a contratação mais cara para a temporada, cerca de 20 milhões, sofreria com a concorrência de um remanescente do grupo que jogou a Série B ano passado, pois Gabriel Peck teve um salto de desempenho em relação a 2022, o que tornou sua saída da equipe impossível. Por ora, os dois ocupam a mesma faixa de campo. Barbieri já sinalizou que pode deslocar Peck para dar espaço para o argentino, mas na prática isso tem acontecido bem pouco. Com o passar das rodadas e a consolidação de um time e de um esquema titular, fica mais difícil experiências ocorrerem, especialmente quando o Vasco tem uma sequência de partidas decisivas, tanto pela Copa do Brasil como pelo Carioca. Para completar, os problemas físicos têm sido recorrentes.
o que minam suas oportunidades de entrar durante as partidas e mostrar serviço para Barbieri e os torcedores. O jogador tem reclamado de dores musculares e tem recebido atenção especial do departamento médico e de preparação física. Fica quieto aí, Nina. O Vasco foi pego de surpresa com a dificuldade do argentino em ganhar condição de jogo. Pesou positivamente na hora de optar pela contratação de Orejano o fato dele ter sido um jogador saudável no Vélez. Na temporada passada esteve em campo em 50 das 56 partidas possíveis. Em 2021 foi o quarto jogador do elenco com mais jogos. A combinação da concorrência de Gabriel Peck mais os problemas físicos faz com que o atacante seja o reforço com menos minutos em campo pelo Vasco na temporada. Manuel Capasso, que ainda não foi anunciado, essa matéria é de ontem, ou seja, o Capasso já foi anunciado, não entrou na conta. Foram apenas 47 contra 450 do zagueiro Léo, um comparativo. O Léo jogou todos os jogos e tem 450 minutos em campo. E o Orejano é o menor de todos os reforços, com apenas 47 minutos. Experiência ruim com o Palácios. O Vasco acende um sinal de alerta aí, porque o Palácios teve uma passagem bem ruim no Vasco. Depois da partida contra o Botafogo, o técnico Maurício Barbieri afirmou que o jogador tem tido dificuldades para se adaptar ao novo clube. Eu vou deixar com vocês a sonora do Luca Orellano já. Mas vamos lá. A descrição de Barbieri lembra as barreiras enfrentadas por Palácio enquanto esteve em São Januário. O chileno foi a primeira contratação do Vasco, já com recursos financeiros e humanos da 777, antes mesmo da venda da SAF. Cerca de 8 milhões foram investidos na aquisição dos direitos do jogador junto ao Inter, mas sua adaptação no Rio foi ruim. Ele manifestou o desejo de voltar para o Chile algumas vezes. Esse ano foi emprestado ao Colo-Colo. No Vasco, há outros jogadores que têm o espanhol como idioma principal, que podem ajudar o Orejano na adaptação ao Brasil. Casos do paraguaio Galaza, do uruguaio Pumita e do conterrâneo Capasso. O clube tem planos de contratar um profissional de psicologia para fazer parte da comissão técnica. Atendimentos podem ser úteis para ajudar o Orellano a lidar com a fase de adaptação. A vaga no Vasco existe desde a demissão de Maíra Ruas, no fim do ano passado. E aí, quando eu falo para vocês que a montagem de um time, a montagem de um elenco, ela demora e ela não é da noite para o dia, porque tem várias situações. A adaptação é uma. O Vasco tem investido em jogadores sul-americanos. Puma Rodrigues já teve uma experiência internacional e jogou no Racing da Argentina, jogador que jogou uma Copa do Mundo, já está com 25 para 26 anos na carreira, então é um cara já mais rodado. O Luca Orejano tem 22 anos, é a primeira experiência internacional dele, ele tem uma característica de ser uma pessoa mais tímida, mais introvertida. Você vê, por exemplo, que o Palácios teve esse problema no Brasil, tanto no Inter como no Vasco. Você pega o De Arrascaeta, que hoje é o principal jogador, na minha opinião, do futebol brasileiro, quando ele vem, qual foi do clube que ele veio pro... O Cruzeiro, inclusive, estava devendo o clube que ele comprou. Eu não vou... Quem lembrar rápido aí, deixa nos comentários o nome do clube que o Arrascaeta veio, do clube uruguaio que ele chegou pro Cruzeiro. Ele demorou, a adaptação do Arrascaeta no Cruzeiro foi lenta. Ele foi começar a jogar melhor no ano seguinte. E digamos que ele está jogando num nível muito, muito alto do Flamengo para frente. Ele era um bom jogador já no Cruzeiro, mas não no nível que ele acabou atingindo no nosso rival. Então tem isso. Às vezes tem a questão do estrangeiro, mas não necessariamente só o estrangeiro. O Alex Teixeira é brasileiro, é cria da base do Vasco, e teve uma adaptação difícil ano passado. Esse ano está dando todos os sinais de que vai ter uma grande temporada. Então esse processo de formação de elenco, ele demora. Primeiro você achar o seu 11, depois do 11 achar seus reservas imediatos, muitas das vezes achar a melhor formação tática da sua equipe, achar um jeito de jogar em casa, um jeito de jogar fora. Enfim, então tudo isso leva um tempo. Quando eu falo que se esse ano o Vasco tiver um ano tranquilo, um ano ali de meio de tabela, tá ótimo. A gente vira o ano de 2023 para 2024, já com um time que já tem uma maneira de jogar, já com um time base, time titular, sabendo
porque a gente precisa contratar pontual. Esse ano a gente teve que fazer um elenco completamente novo. Temos tido, inclusive, algumas gratas surpresas. Não sabemos se eles vão manter o desempenho ao longo do ano, mas o Eric Marcos tem se mostrado um jogador útil, o Rodrigo tem se mostrado um jogador útil, o Barros tem se mostrado um jogador útil. Às vezes a gente vai ter reforços até dentro de casa, que podem aparecer até no Brasileiro. Batendo na madeira aqui, o Pedro Raul se machuca, o Ignaldo, se eu acho que não contratou outro atacante, se bem que o Lelê tá vindo, né? Mas a gente não sabe, de repente, acontece um monte de coisa, o GB matura mais no Sub-20, entra no jogo do Brasileiro, mete 2 gols, já tinha sido oportunizado no Carioca, e de repente vira aí a primeira opção de banco aí no lugar do Pedro Raul. Então essas coisas podem acontecer ao longo da temporada. Então é isso, a temporada é muito longa e esse processo de maturação de time leva um tempinho. Então é isso, galera, assim encerra a nossa primeira edição do dia, dando tempo ainda, lembrando que eu estou viajando, eu volto para casa no final da quarta-feira. A partir da quinta-feira a gente tenta dar uma normalizada no nosso canal, beleza? Mas vou fazer um esforço para pelo menos trazer 2 vídeos para vocês hoje aí, tá bom? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família, qualquer momento, de volta abaixo, tamo junto, valeu, fui!